Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. São 7h30, hoje é 9 de setembro, seja bem-vindo à 25ª edição do Café com Política, sempre conosco, João Jabbour. Jabbour, bom dia para você, bem-vindo ao Café com Política. Bom dia, Café, bom dia a todos, bom dia, audiência. Também o consultor Kleber Santos, bom dia, Kleber. Bom dia, Café, bom dia a cada um que está nos acompanhando nessa manhã. Bom dia para você também, jornalista Ricardo Bizarra. Bom dia a todos. E hoje nós recebemos o economista Vladimir Caramache do Vale. Ele é estrategista-chefe para a América Latina do Banco Crédit Agricole. Meu caro Vladimir, bom dia. Falei certo o nome do banco ou tem alguma correção? É Crédit Agricole. Agricole, é francês, né? Isso. Muito bem. O Vladimir é formado na USP, tem habilitação internacional CFA como analista financeiro e de investimento. Bom, muito bem-vindo aqui ao Café com Política, ele que vai ficar conosco o programa todos e nós vamos iniciar mais um Café com Política em contagem regressiva para as eleições. Faltam agora 24 dias para a votação em primeiro turno. Vamos começar então com as pesquisas, né, Bizarra? Pois é, olha, a gente começa aqui pela FSB da PTG Pactual para presidente, contratada pelo Banco PTG Pactual e divulgada nesta semana, e aponta que Lula segue na liderança da corrida à presidência com 42% das intenções de voto na pesquisa estimulada. Em relação à sondagem da semana passada, o ex-presidente oscilou com 1 ponto para baixo. O presidente Bolsonaro oscilou 2 pontos para baixo e marcou 34%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Já o ex-ministro Ciro Gomes oscilou 1 ponto para baixo e aparece na terceira posição com 8%. E ele está tecnicamente empatado com a senadora Simone Tebet, que marcou 6%, 2 a mais que na pesquisa de 7 dias atrás. Vamos a um resumo também da pesquisa IPEC, o Bizarra. Realizada com entrevista em domicílios, contratada pela TV Globo e divulgada nesta segunda-feira. Aponta o ex-presidente Lula à frente da disputa com 44% das intenções. Bolsonaro aparece em segundo com 31%. Na anterior, ele tinha 32%. E temos a Paraná Pesquisa para presidente. Presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro está tecnicamente empatado com Lula, de acordo com o levantamento divulgado na última terça-feira. Na abordagem, Lula aparece com 40,2% e Bolsonaro tem 36,4% nas intenções de voto. Ciro aparece com 7,3% e está tecnicamente empatado com a Simone Tebet, que aparece com 4,1%. E ontem à noite tivemos também, né, Kleber, a divulgação de uma nova pesquisa. Exatamente, a pesquisa da Futura Inteligência. E traz aqui uma informação bastante diferenciada. O Jair Bolsonaro lidera a corrida de acordo com a Futura Inteligência. Ele aparece com 41,8% das intenções de voto, enquanto Lula tem 35,7%. Então, essa pesquisa da Futura Inteligência foi divulgada ontem e traz depois o Ciro Gomes com 7,7%, Simone Tebet com 5,4% e depois vem os demais que a menos de 1%. E se os candidatos, depois tem algumas simulações, se os candidatos fossem apenas Jair Bolsonaro e Lula, Ciro Gomes e Simone, Bolsonaro teria 41,9% e Lula 35,4%. Se os candidatos fossem Bolsonaro, Lula e Simone apenas, Jair Bolsonaro teria 43,6% e Lula 38,7%. Muito bem. Bom, temos aí inúmeras pesquisas, né? E aos poucos a gente percebe, né, que os números começam a se modificar. O Vladimir Caramache do Vale é um estrategista, né? Como é que o setor bancário, em especial você, que tem aí um trabalho muito importante para a América Latina, recebe essas pesquisas? Como é que vocês tratam essas informações, Vladimir? Bom dia. Bem, eu acredito que tanto eu quanto a maior parte do mercado, a essa altura a gente está um pouco até surpreso com a relativa tranquilidade com que o mercado está acompanhando esse processo eleitoral, né? Os ciclos eleitorais no Brasil costumam trazer bastante volatilidade para o mercado
normalmente você tem bastante pressão contra o câmbio e tal. Acho que alguns aí devem se lembrar de 2002, por exemplo, foi uma loucura no mercado, né? A gente não tem visto nada semelhante dessa vez. Eu acho que existe uma preocupação difusa, né, assim, que envolve o país e não nenhum dos dois candidatos com a questão fiscal. Aí sim, o mercado vai precisar ver definições, né, sobre como o Brasil vai tocar o seu regime fiscal, né, ou seja, quais as garantias de que o país vai seguir com uma política fiscal responsável e, portanto, compatível com a estabilidade de preço, com a estabilidade do país, né? Essa é a grande questão. E em relação a essa questão, acho que a percepção geral é de que não adianta especular muito nesse momento. A gente vai ter que esperar o resultado das eleições e o próximo governo, seja a continuidade desse, seja a vitória do PT, aí a gente vai ter que ver o que eles vão dizer, né? Mas esse é um desafio para os dois, e é um desafio que vai começar, inclusive, logo depois da eleição, porque se há o plano de manter o nível atual, por exemplo, do Auxílio Brasil no patamar atual, se há planos de manter as isenções tributárias aí que foram dadas, os limites, né, na questão dos combustíveis e tal, tem uma série de questões que vão ter que ser resolvidas ainda esse ano, na verdade, né? Então, acho que essa é a preocupação, mas é uma preocupação que, a essa altura, envolve os dois candidatos, né? Uma outra coisa que me parece muito curiosa e diferente em relação a outros ciclos eleitorais é que, evidente, mesmo fazendo pouco preço, como a gente diz, né, o mercado reagindo pouco às pesquisas e tal, é evidente que as eleições são um assunto que são discutidos entre participantes do mercado, investidores e tal. A gente tem bastante contato com investidores, tanto locais quanto estrangeiros, né? E a minha impressão é de que dessa vez há um descompasso um pouco maior sobre as percepções dos locais em relação aos estrangeiros, né? Os locais parecem ter, na sua maioria, as coisas estão bem divididas, né? Mas na sua maioria os locais parecem ter um pouco mais de receio do governo do PT, por preocupações relativas à questão fiscal, de estabilidade e tal, mas também preocupações com relação à agenda de reformas microeconômicas, né? O que o PT vai fazer. Houve algumas alterações que o mercado vê como muito positivas ao longo dos últimos anos, que podem eventualmente ser revistas, né? Como reforma tributária, reforma trabalhista, o marco regulatório do setor de saneamento. Ou seja, tem tudo isso que uma eventual vitória do PT pode trazer uma incerteza maior, né? Não está claro exatamente o que ele vai fazer em nenhum desses temas, mas essa é uma fonte de preocupação, né? Enquanto que os estrangeiros, por outro lado, parecem ter um pouco mais de receio da continuidade do governo Bolsonaro, né? Não por esses motivos, não são os mesmos motivos, mas sim porque, justo ou injustamente, eu não vou entrar no mérito aqui, mas a verdade é que a imagem do governo Bolsonaro lá fora, né, não é das mais positivas, né? Toda uma controvérsia em relação a questões que estão se tornando cada vez mais importantes para o mercado, né? A questão ambiental, por exemplo, ele é muito criticado lá fora e tal, por conta disso, e vocês devem saber, hoje nos mercados internacionais, e também está chegando cada vez com mais força aqui no Brasil, a gente tem essa chamada tendência, essa coisa do ESG, né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso ou não, mas basicamente a ideia de que os investimentos, assim, você deve investir em empresas e em países que respeitem governança, questões sociais e questões ambientais, né? E por conta disso, eu acho, em grande parte, existe uma visão mais negativa do atual governo por parte dos estrangeiros, né?
nada disso é muito definitivo, na minha opinião. Nenhum desses agentes parecem demonstrar pânico com a possibilidade do resultado não ser exatamente o que eles gostariam, né? Mas a divisão parece que existe realmente, né? De uma forma ou de outra, né, acho que uma outra questão também que o mercado vai acompanhar com muita atenção e pode eventualmente trazer essa volatilidade que a gente não viu até agora, né, diz respeito à polarização que o país está vivendo, e como vai ser o período imediatamente pós-eleitoral, né? Se a gente tiver uma contestação e tal, como ocorreu nos Estados Unidos, por exemplo, certamente o nível de volatilidade que isso vai provocar no Brasil vai ser muito maior do que o que a gente viu lá fora. Eu acho que essa também é uma preocupação, né, de que, independente do resultado, que o processo seja tranquilo, sem sobressaltos, e que ocorra a transição do poder, que se ocorrer, né, de forma tranquila. Isso eu acho que é uma preocupação também, eu diria que generalizada, né, que a gente não tenha nada além de uma eleição em que quem ganhar leva, né? Eu acho que isso vai acontecer no final das contas, não acredito em nenhum tipo de cultura, nem nada disso, e, portanto, assim, acho que as grandes definições realmente, o mercado vai começar a se mover com mais força numa direção ou outra, mas é quando a gente tiver a definição e o governo, a partir de 2023, comece a colocar as cartas na mesa sobre quais vão ser qual vai ser a sua política econômica, de fato, no detalhe, né? A gente tem algumas ideias sobre o que cada um pode eventualmente fazer, mas a verdade é que, como em grande parte dessas questões elas não são muito agradáveis, né? A gente está tratando de viver dentro do orçamento e tal, um tema que políticos gostam de abordar em campanha, né? Campanha é hora de prometer que vai gastar, que vai fazer, que vai acontecer e tal. Então a gente tem que ter um pouco de paciência agora e aguardar o desfecho aí do processo eleitoral para ver realmente o que acontece a partir daí, né? Mas, assim, de uma forma geral, eu vejo o mercado relativamente tranquilo, mais tranquilo do que eu imaginava. 6 meses atrás, a gente estava meio que se preparando para um ambiente muito mais volátil, por conta da questão eleitoral, né? E isso não está acontecendo. O Vladimir Camarache do Vale, né, estrategista-chefe, qual é o peso, na sua leitura, do modelo atual do Banco Central Brasileiro, da sua autonomia e a sua independência, e com um mandato, inclusive, não coincidente? Isso não traz uma tranquilidade para o mercado de que a política monetária, pelo menos ela, pode ter um sequenciamento do que está sendo implementado nesse momento? Sem dúvida nenhuma. Excelente ponto que você levantou. Eu acho que é um dos fatores que tem contribuído para essa relativa calma dos mercados. Sem dúvida nenhuma, né? O fato da gente saber que a diretoria do Banco Central vai permanecer, pelo menos por um tempo, isso dá uma tranquilidade maior, né? Também é positivo o fato de que essa aprovação da independência do Banco Central ocorreu depois de décadas de debate, praticamente, né? Mas quando ela ocorreu com quase que de forma consensual, né? E a gente não está vendo, ao longo dessa campanha também, muitos ataques a essa ideia de que o Banco Central deve ser independente. Então, acho que isso demonstra uma maturidade do país. Um Banco Central independente, você pode olhar aí na experiência internacional, é algo que ajuda muito realmente a manter a estabilidade do país, e foi realmente está sendo algo muito importante para essa transição, para esse processo, né, eleitoral. Está, sem dúvida nenhuma, contribuindo para essa tranquilidade. Eu acho que tem uma outra coisa também que está contribuindo, que é o fato de que, desde o começo da pandemia, mais ou menos, ali desde 2020,
os ativos brasileiros, os mercados brasileiros têm apanhado demais, né? Assim, a gente, óbvio, foi um período muito turbulento para a economia global e tal, e o Brasil tem os seus problemas inegáveis, mas o nível de desvalorização do câmbio, o comportamento da nossa bolsa em relação ao resto do mundo, em grande parte desse período, a gente sofreu mais que o resto. E em grande medida, de forma não muito justificada, né? A contrapartida disso é o que acho que todo mundo está observando aí, é que as projeções de crescimento têm sido quase que sistematicamente ultrapassadas, né? A performance da economia brasileira tem surpreendido positivamente, né? E isso também, então, esse quadro também está ajudando. A gente está chegando nessa eleição com os ativos brasileiros aqui relativamente baratos. Não quer dizer que o mercado vai subir, nem nada disso, né? Mas se a gente comparar com os nossos pares internacionais, o Brasil parece oferecer algumas oportunidades melhores nesse momento. E eu acho que isso também está ajudando a que a gente atravesse esse processo sem maiores sobressaltos, né? Agora, é evidente assim, que o mercado tem a sua volatilidade e tal, e está enfrentando uma conjuntura internacional que é difícil ter precedentes do que a gente viveu nos últimos 2 anos, né? E a gente ainda está lidando com, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, as economias ainda estão lidando com os efeitos da pandemia, né? Os ajustes ainda não foram terminados, e a gente está lidando com esse conflito na Europa, que é muito sério, né? É um conflito, em termos geopolíticos, provavelmente é o conflito mais importante, vai ser mais importante para o destino da humanidade, talvez desde a Segunda Guerra Mundial. A gente tem que voltar muito no tempo para ver um momento uma guerra, um conflito armado tão relevante quanto esse que está acontecendo na Ucrânia. E em cima disso, a China, que ao longo das últimas décadas tem sido uma fonte constante de boas notícias na seara econômica, pelo menos para o Brasil, né? A China está num processo de desaceleração, lidando com problemas, desequilíbrios provocados pelo excesso de investimentos residenciais, né? Tem uma certa bolha ali, e a tendência é que eles cresçam muito menos nos próximos anos, né? Então é todo um ambiente internacional muito complicado. Isso aumenta a minha relativa surpresa, né, com relativamente pouco volátil tá, né, os mercados ao longo nesse momento, né, os mercados aqui no Brasil. Muito bem, conversamos e agradecemos a participação do Vladimir Caramachi do Vale, que é economista. Vladimir, muito obrigado pela sua contribuição aqui com o Café com Política. Um bom dia para você. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade e até mais. Um grande abraço. Muito bem. Então tá aí, né, um olhar, né, de quem traça uma estratégia para a América Latina. Depois do intervalo a gente vai explorar um pouquinho também aquilo que o Vladimir trouxe, falando desse capital estrangeiro, e vamos repercutir aqui com a nossa bancada todas essas pesquisas. E tem uma pesquisa também para presidente no estado de São Paulo, e nós vamos repercutir logo depois do intervalo. É um instante só. São 7h54, eu sou o economista Reinaldo Cafeu, esse é o Café com Política, nosso encontro semanal. Aqui na bancada, Ricardo Bizarra, Kleber Santos, João Jabu. E você que segue aí, gosta do Túnel do Tempo, pedimos licença na sexta-feira para você esperar um pouquinho. Hoje o Túnel do Tempo com Dundum vem às 8h30 da manhã. E olha só, nós vamos repercutir as pesquisas, mas tivemos também aí a questão do 7 de setembro, né, Bizarra? Pois é, olha, a polêmica, né, mais recente da eleição são as comemorações dos 200 anos da independência do Brasil na última quarta-feira. E como presidente da República, o candidato Bolsonaro participou delas. Ele teria cometido abusos eleitorais, como afirmam aí os seus opositores? Um outro aspecto, a superexposição e o êxito das manifestações nas ruas pacíficas e com multidões nas principais capitais do país ajudam no desempenho
do candidato Bolsonaro? São duas questões a serem levantadas aqui no Café com Política. Quem orienta políticos, quem tem livro, quem tem canal no YouTube sobre isso é ele. Kleber Santos. E aí, meu amigo? Abusou? Primeiro, você tem informações dos bastidores de que a estrutura de campanha entende que ele não passou do limite. Na hora que ele tira ali a faixa e vai para o caminhão de som, ele estaria como candidato. É difícil separar o presidente do candidato. Tua leitura por essas duas questões aí. Bom, tudo ali é bem programado. Numa campanha de presidente não tem amador. Na verdade, tudo é muito bem calculado. O assessor jurídico, chefe da equipe jurídica do presidente Bolsonaro, é um ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, e ele é que estava cuidando de tudo, que deu toda a orientação. Então eu creio que tudo ali, a chance de dar alguma coisa errada é um pouco difícil, um pouco remota. Cabe evidentemente à oposição reclamar, é aquele tal negócio, você perde o jogo, corre no juiz e reclama pro juiz. Isso é normal, faz até parte. No futebol. Exatamente, igual no futebol. Agora, essa manifestação, ela é um combustível poderoso para fortalecer a imagem do presidente e também para turbinar a militância. Isso que é importante, porque é uma motivação nova para os apoiadores irem em busca de voto do parente, do amigo, né? Porque vê ali que não se confirma, pelo menos naquele momento, diante daquela imagem gigantesca, o que se está na pesquisa. Então existe aí uma contradição entre a pesquisa e aquela mega multidão que se viu onde aconteceu a manifestação. A presença do presidente da República, ao meu ver, ele é candidato, mas o fato de ser candidato não tira dele a presidência da República. O difícil que não poderia era ele não estar presente. Algo diferente disso aconteceu, por exemplo, em 2015. 2015 foi o contrário. A Dilma Rousseff, ela cercou a esplanada dos ministérios para não ir ninguém, com medo dos protestos que estavam acontecendo naquele momento. Ela ficou com medo e mandou cercar tudo. Foi o contrário. Ali estava aberto para qualquer um participar. Aliás, qualquer um poderia participar. E tem não nas eleições, mas tem o fato histórico do Collor, que quando chama a juventude para ir para as ruas de verde e amarelo em seu apoio, eles foram de preto contra ele, né? Quer dizer, é sempre um risco quando você chama isso, né? Poderia sim ser um fracasso. Poderia ser um fracasso, mas, na minha opinião, ali mostrou que o Brasil realmente tem dois líderes populares, né? Um é o Lula, que é um líder popular, e o Jair Bolsonaro também é um grande líder popular. Agora, Jabur, uma parte da imprensa, inclusive televisiva, né, tentou mostrar, inclusive repercute isso em redes sociais, né, as tarjas que eles colocam, né, que o Bolsonaro teria sequestrado para si o 7 de setembro. E quando você vê essa multidão, inclusive em Bauru, nós tivemos aqui uma cobertura do Jornal da Cidade, trouxe milhares de pessoas se movimentando em São Paulo. Como é que fica isso, né? É uma tentativa de tentar ter uma visão mais imparcial? Não, tem uma certa parcialidade, não querem admitir a força que o Bolsonaro tem para as ruas. Qual que é a sua visão de um jornalista experiente como você? Olha, Cafio, entre tantos fenômenos positivos e negativos que nós temos observado nesse processo eleitoral, um dos que me incomodam é esse posicionamento de setores da imprensa que assumiram, de fato, uma opinião até retratada nas suas matérias e não só nos editoriais, não é? É um estilo de imprensa que se pratica lá nos Estados Unidos, de certa forma, na Europa também, e que aqui se pratica somente em época de eleição, né? Eu me lembro do próprio Estadão, o jornal Estadão, na eleição passada, se não me engano, que assumiu o apoio a um candidato em editorial, dizendo que seria o melhor para o país, etc, né? E o que eu acho ruim disso tudo não é o jornal assumir uma posição, é a forma como se assume, né? Tentando, nas entrelinhas, ou mesmo no meio de matérias que deveriam ser meramente informativas, adjetivar excessivamente no intuito possivelmente de induzir a opinião pública. Isso é muito ruim. Lá no Jornal da Cidade, por exemplo, nós discutimos muito isso, né? Para tentar retratar apenas os fatos, né? O jornal, a postura dele é informativa, então vamos informar os fatos da melhor forma possível. Então eu acho que esses desvios não são benéficos, não, mas é mais um fenômeno desses que ocorre e que distorcem tanto o processo às vezes, né? E quanto, se me permite, Café, quanto aí a essa
celeuma em torno do 7 de setembro, Bolsonaro, até para a gente situar o nosso ouvinte, internauta, tem dois tipos de opinião, inclusive entre os juristas, né? Uma das opiniões diz que o presidente não cometeu nenhum ilícito, nem administrativo e nem eleitoral, porque no momento em que ele desce do palanque e vai falar, no palanque ele falou comedidamente, na hora que ele desce e vai para o caminhão da manifestação falar sobre a sua campanha, a criticar terceiros, ele não comete nenhum ilícito. Mas há também a visão de quem diz que tudo que foi montado em Brasília, principalmente, foi com recurso público, foi com dinheiro do Estado, enfim, ali ele tinha que ter o papel do chefe do Estado apenas, e não um papel de candidato nesse ambiente. Mas, resumindo agora, na minha opinião, não vai passar dessa reclamação. Obviamente que não há nem, até pelo ambiente de crise institucional que se instalou, chance de um tribunal cassar a candidatura dele a essa altura do campeonato. Sem dúvida, porque você teria aí, né, por essa força popular, uma certa convulsão até aqui no país. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e eu queria também continuar falando das pesquisas e também um posicionamento do comitê do Lula que nós trouxemos no Cidade 360, em que a Record TV marcou uma data aí para a sabatina e está questionando a questão da audiência do dia que caiu o Lula. A gente vai falar disso logo na sequência. É um instante só. São 8h06, esse é o Café com Política, nosso encontro de toda sexta-feira, o nosso esquenta para a grande cobertura do dia 2 de outubro, dia das eleições. Bizarra, vamos reprisar, nós trouxemos aí no Cidade 360 esse posicionamento aí do comitê do Lula, né, em relação à entrevista agendada, sabatina agendada na Record TV. Os advogados de Lula, viu, Café, acionaram o Tribunal Superior Eleitoral contra a Record TV, depois que a emissora anunciou que vai realizar, de 23 a 28 de setembro, uma série de sabatinas com os 4 candidatos ao Palácio do Planalto mais bem colocados na pesquisa IPEC. Os advogados do petista alegam que a data escolhida por Lula renderá menor audiência e pedem que a ordem seja definida por sorteio. Você já tinha visto isso, Kleber? Antecipar a audiência? É curioso, é diferente. Diferente. É uma suposição de que não vai ter audiência, né? Não vai dar, porque normalmente quem leva a audiência é o candidato. É quem tá ali, né? Normalmente é isso. Foi isso que eu coloquei no Cidade 360, porque se tem ali seus 40 e tantos %, né? Por que não, né? Como é que você viu isso? Se você trouxer o Roberto Carlos aqui para entrevistar, pode ser qualquer horário, qualquer programa, que a audiência vai bombar. E aí? Eu concordo. É irrelevante, absolutamente irrelevante, mas tem 500 assessores ali, né? Eles têm que arrumar o que fazer e acabam achando o pelo em ovo também. Às vezes que é um motivo para dizer não. Muitas vezes você questiona algo para não ir, porque hoje há um interesse muito grande de candidato líder não participar de nenhum debate. Espero que os nossos convidados não comecem a escolher aqui também, né? Espero que os nossos convidados... Só vou na terça ou na quarta, no Cidade 360. Não, no dia 2 eu só vou ir se for às 5 da tarde. É certo que é isso. Horário nobre. A audiência você constrói, não tem dúvida disso. Bom, e a Genial Quest trouxe aqui uma pesquisa para o governo do estado, Bizarra. Bom, a pesquisa da Quest Consultoria realizada presencialmente, não é isso? Pois é, olha, e mostra o ex-prefeito paulistano Fernando Haddad na liderança na disputa pelo governo de São Paulo. Haddad aparece com 36% das intenções de voto na pesquisa estimulada. Ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, aparece na segunda posição com 21%. Na sequência, o atual governador paulista, Rodrigo Garcia, que tem 14%. Lembrando que a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A Genial Quest do governo do estado, contratada pela Genial Investimentos e divulgada ontem, aponta Haddad na liderança da disputa pelo governo do estado no cenário estimulado, né, que quando os entrevistados aí recebem uma lista prévia de candidatos. O petista oscilou 1 ponto para baixo, passando de 34% na pesquisa divulgada no mês passado para 33% nas intenções de voto. Em relação ao levantamento anterior, o Tarcísio de Freitas subiu 6 pontos percentuais, de 14 para 20, se isolando em segundo lugar. O governador Rodrigo Garcia aparece em terceiro, com 15% das intenções de voto, antes eram de 13%. O Kleber, na campanha do Rodrigo Garcia, que tem a máquina, a gente já abordou aqui que ele tem muitos prefeitos,
ele tenta colocar uma posição de independência, ou seja, ele se posiciona que não é nem Lula e nem Bolsonaro. Por outro lado, ele tenta descolar da imagem do Dória, mas os candidatos opositores estão explorando a proximidade dele, inclusive levantando a questão do aumento tributário e tudo o que o Dória fez aí. Me parece que o Rodrigo está numa sinuca de bico aí na tentativa de descolar, mas a oposição a ele tentando uma desconstrução de imagem, né? É verdade, não tem como descolar que ele era vice-governador de João Dória. Isso a gente tinha certeza que a oposição iria usar isso bastante, até porque o Dória tem essa alta rejeição, terminou o mandato com uma alta rejeição. Com relação a esse posicionamento, que eu não sou de esquerda nem de direita, eu vou para frente, é um perigo. Ao mesmo tempo que é bom, porque diz, olha, não vamos entrar na briga nacional, ok, é uma estratégia. Por outro lado, principalmente o interior do estado, ele é mais conservador. Então, a partir do momento que você diz que não é, você está dizendo que você está abandonando os dois. Então fica uma incógnita. Quem é você, então? Né? Então, e político tem que ter posicionamento. Vejo aí um problema a ser administrado. Foi o que restou nesse momento como estratégia, já que um ocupou a esquerda, outro ocupou a direita, sobrou para ele criar um caminho. Agora, o que eu ouvi bastante essa semana, Café, é que ele errou na escolha do vice-governador, que esse Geninho é muito fraco. Não ajuda em nada no sentido de que o Rodrigo Garcia é um político regional que está se tornando agora em plena campanha estadual. Ele é de uma região. O Geninho é outro regional. Ele teve ali, foi prefeito de, acho que Olímpia, né? Uhum. Inclusive tem problema judicial lá, quase que foi cancelada a candidatura dele agora recentemente, reverteu, porque tem um problema de uma denúncia de desvio de dinheiro, alguma coisa assim lá. O irmão dele, principalmente. Exatamente. E esse Geninho, então, acabou nesse momento não está somando e pode até estar tirando voto. Deveria, já que é colocar alguém desconhecido, o que se falou bastante é que poderia ter colocado uma mulher, então, para ter um apelo mais forte no sentido de convencer o eleitorado. E como é curioso isso, né, Jabur? Porque os vices, tanto do Haddad como do Tarcísio, também não aparecem, mas como eles colam ou no Lula ou no Bolsonaro, isso acaba fazendo a diferença prática, né? Além dos vices, Cafeu, Kleber, eu acho que a polarização também se faz presente aqui no estado de São Paulo, né? E isso coloca o Rodrigo Garcia numa situação muito difícil. Eu acho até que a mensagem que ele escolheu, a próprio jeito de encaixar aquela mensagem, olha, você que tá com o saco cheio de direita, de esquerda, nós não queremos isso, nós olhamos pra frente e tal. Eu acho que é uma mensagem que, como você disse, era o que tinha e ele tá colocando bem. O problema é que o fusquinha dele tá na subida e tá tendo que engatar a terceira, segunda marcha, não sei quem teve fusquinha aqui já, pra subir uma... Eu tive, primeiro carro. Um fusquinha, você não sobe em quarta marcha, você tem que subir em segunda e terceira, e ele tá subindo assim, muito devagarzinho. Ontem eu conversava com alguém que conhece bastante os bastidores da campanha dos tucanos aí, da chapa toda, e eles estão muito preocupados e já... assim, achando que pode não dar tempo mais de reverter a situação, porque o Tarcísio está estabilizado e cresceu, o nessa que foi para 20 até cresceu, aqui, né? E o Haddad estabilizado lá, não vai despencar de uma hora para outra. Essa questão do Haddad que eu questiono, viu? E aqui não tem nada de um posicionamento meu ideológico, não. Eu não consigo sentir a penetração que as pesquisas trazem para o Haddad, onde eu circulo, nos contatos que eu tenho regional. O PT nunca foi do interior do estado de São Paulo. Não sei, Kleber, tem uma chance ainda de surpreender e ser Tarcísio Rodrigo no final, apesar dos erros da campanha do Rodrigo? Então, o Haddad, ele tem, pelo que a gente tem acompanhado, ele é mais forte na capital. Isso é verdadeiro, porque ele foi prefeito e tudo mais, tanto que as campanhas tentam uma desconstrução de imagem dele lá, na capital. Olha só que ele terminou como talvez um dos piores prefeitos da história de São Paulo. Exato. Né, lá embaixo, foi assim, ele terminou o mandato capengando, foi muito difícil, mas hoje ele já está com uma imagem melhor e essa vinculação com o próprio Lula. No interior de São Paulo, eu acho muito difícil o Haddad ser primeiro colocado. No interior de São Paulo. No interior de São Paulo, aliás, o estado de São Paulo nunca elegeu o PT para o governo, né? Então tem que ver qual que vai ser essa distribuição de voto, o peso da capital em relação ao interior. A gente sabe que o PSDB, por exemplo, sempre ganhou no interior.
Né? A Alckmin, por exemplo, sempre... Mas Só para ilustrar, são 35 milhões de votos no estado de São Paulo, não é isso? Eu estou consultando rapidamente aqui, posso estar enganado, mas 2/3 estão no interior desses 35 portanto, milhões de votos. se ele perde no interior, ele tem dificuldade. Exatamente. O estado de São Paulo tem 34 milhões e 670 mil eleitores e eleitoras para votar neste ano. Agora você fala do Alckmin, foi uma decepção a vinda dele no sábado aqui em Bauru. Ele foi na Praça Rui Barbosa, o Pedro Tobias, estava o Márcio França, estava o Haddad, não tinha meia dúzia de pessoas lá. É impressionante como não está emplacando. E por sinal, eu tenho informações de bastidores que o Pedro Tobias tentou viabilizar a vinda do Alckmin para vários setores aqui, ninguém quis acolher a vinda do Alckmin para Bauru, quer dizer, ele se queimou de vez, pelo menos aqui na cidade. O Alckmin fez uma opção, né? Ele como vice do Lula, ele acabou fechando as portas em alguns segmentos. Claro que ele deve ter pesado bem a vantagem e desvantagem, onde ele ganha, onde ele perde. De qualquer forma, eu tenho visto também alguns segmentos, que bacana, porque a pessoa já é mais à esquerda, mais Lula. Por outro lado, no segmento onde o Alckmin reinava, porque ele reinava numa classe média, um pouco mais conservadora, e para muitos desses foi uma decepção, é o que diz as pesquisas qualitativas. E essa semana eu conversei com uma pessoa de Pindamonhangaba, que é a terra do Alckmin. Essa pessoa disse que o povo lá tá bem bravo com ele. Porque ele mudou de lado. Exato. Fazendo um recorte agora para senador, o Jabor, o Marcos Pontes está tentando aí emplacar, e é de novo a questão da polarização. O Márcio França saiu com um recall importante, porque ele foi já governador do estado, né, como vice por um período, tem um nome reconhecido, era um nome forte, inclusive para o governo do estado. Você acredita que o Marcos Pontes tem ainda a chance de encostar mais ali? Porque, lembrando que é uma vaga só, é majoritária, não tem muito tempo aí, uma corrida complicada. Exato, a eleição para senador se decide agora no primeiro turno, né? O Márcio França nesse momento está ali por volta de 30%, né? Se eu me recordo bem das pesquisas, o Pontes 13 a 15, 14, dependendo 15, do instituto. Exatamente. Eu acho que há uma chance para o Marcos Pontes, até pela ausência de outros nomes fortes, né? Diferentemente do governo do estado. O Aldo Rabelo não emplacou. Não, a Janaína também não. Também, eu acho que a Janaína cometeu um erro, deveria continuar como deputada estadual ou até federal, que seria muito bem votada, né? Tem um recall grande ainda, mas para senador ela não vai, dificilmente vai conseguir. Então o Pontes tem uma chance ainda. É difícil, né? 30%, se o Márcio França não dá sinais de queda, pelo menos nas pesquisas aqui, né? Agora, é o que você falou agora há pouco aí, o Kleber pode até comentar. Há eleições em que tem uns sprints na reta final. Na sexta passada aqui, o Kleber falou que o dia 10, que é amanhã, é a data importante para as definições. Nos últimos 20 dias de campanha, que os eleitores de fato tomam uma posição, né? Pode ser que esse fenômeno ocorra na eleição para senador, até para governador, de repente, né? Aí teria que colar mais, né, Kleber? Desculpa, pode concluir. Não, de fato, a campanha do Haddad, a sensação que ela nos dá é uma campanha assim que foi feita para apoiar a campanha do Lula, basicamente, né? Claro que eles querem ganhar a eleição, mas não é uma campanha que empolga, não é uma campanha que você vê densidade, e os números mostram ali a estabilidade do Haddad. Eu não sei se pode ocorrer esse fenômeno, Kleber, ou se não tem mais tempo para nada. Na verdade, existe uma tese, né? Tese não, são pesquisas que indicam que às vezes as pessoas, elas guardam, elas não querem elas não querem confrontar com algo que não seja o comum, vamos dizer, o normal, o que está em andamento. Então, por exemplo, às vezes a pessoa, e isso às vezes muda muito o resultado final da pesquisa, né? Muitas vezes há aquelas viradas grandiosas, mas o que acontece? A pessoa chama-se o espiral do silêncio. O espiral do silêncio é um estudo que existe, que a pessoa, ela fica quieta, ou então ela não responde à pesquisa, ou então ela não responde, ou então ela fala que está de um lado, mas na verdade está do outro, porque ela não acompanha, ela tem às vezes vergonha. Aconteceu isso muito nos Estados Unidos, tinha vergonha de dizer que ia votar no Trump, e aí ela não dizia isso.
Então chegava na última hora, foi lá e votou nele. No fundo ela ia votar nele. Então existe essa distorção. Existe, isso pode tem uma parcela também que tá respondendo pesquisa aí e que pode fazer parte dos 20%, 30% que não vão às urnas. Né? Exatamente. É um pouco, mas ajuda, né? Não é perguntado, né? Você vai votar? Tinha que ser a primeira pergunta. Exatamente. Você vai votar? Vou. Então responde pra mim. O questionário. Não tenho... Tinha que ter o indeciso em relação à votação. Exato. Tô indeciso ainda, não sei se vou, então já tira. Alguns aqui comentando nas redes sociais que a gente tem elogiado demais o Bolsonaro, que é contra o Haddad. Eu acho que estamos emitindo a nossa opinião aqui. Isso aqui é um jornal de debate, né? Vamos, para a gente finalizar aqui o Café com Política, Jabor, vamos dar um recorte aqui em nível local, né? As campanhas para deputado em Bauru estão começando a criar volume, né? Alguns candidatos com mais recursos. Temos informação que o Rodrigo teria 2,5 milhões de reais, né? Vindo do fundo partidário. Não sei se você tem essa informação. Tem sim, ele tem 2,5 milhões, está lá registrado no Tribunal Superior Eleitoral, né? Tem um site que é acessível a todos, inclusive é o Divulga Candi, né? Para quem quiser olhar. E assim como os outros também tem lá os valores recebidos pelos outros. Mas de tudo que eu vi agora, o Rodrigo é o que tem mais recursos do fundo partidário, 2,5 milhões. Vamos só rememorar então. Para deputado federal, quais são os candidatos aqui pela nossa terrinha? Vamos lá. Nós temos o capitão Augusto pelo PL, temos o Rafael Almeida Valentim pelo PTB, temos a Vanessa Araújo pelo PDT, tem também o Rodrigo Agostinho pelo PSB, o Jorge Moura pelo PT, Pedro Matos pelo Novo, o Sandro Bussola pelo PSDB, quem mais aqui? Pelo PSOL nós temos a TT Oliveira, o PSC tem o Orlando Costa Dias, mais o Eduardo Avalone pelo Podemos, tem o Fábio Manfrinato, ex-vereador pelo Patriota, também o Caio Augusto dos Santos, deputado federal pelo União Brasil, quem mais aqui? O Toninho da Mariflex pelo PROS e o Carlinhos Cantelli pelo Agir. Então aí, né, essas campanhas, o Kleber, para federal, ela tem uma pegada diferente, mas ele tenta, eu vejo que alguns candidatos tentam arrebanhar na região, né, não só na cidade, né? Exato. Aquilo que a gente já comentou aqui, Café, que o legislativo, né, ele é bandeira, ele é temático, ou ele é geográfico, ou ele é ideológico. E o que se une muito, às vezes, é o temático com o geográfico. Então, por exemplo, o capitão Augusto, ele tem um tema, que é a segurança, mas ele também pode trabalhar um pouco regionalmente. Já existem candidatos que trabalham só com um tema. O candidato dos aposentados. Então, essa é a bandeira. Então, ele tem voto, normalmente o candidato temático, ele tem voto no estado inteiro, né? Então, o ideológico também. O ideológico é um candidato também que tem uma bandeira ideológica e aquela bandeira é ideia. Então, ele vai ter o voto da ideia em qualquer canto do estado. Agora, normalmente, o que se utiliza bastante, quando o candidato tem uma base, ele sai de uma cidade, de uma região, ele une as duas coisas, o temático com o geográfico. Rapidamente, para deputado estadual. Deputado estadual, no PL, Luiz Carlos Vale, no PTB, Emerson Construtor, no PSD, a Patrícia Rossi, no PDT, Patrícia Faciolo e Gabriel Place, no Rede, Edilson Marciano, no PT, Estela Almagro, no Novo, Daniela Roa, no PSDB, o Marquinhos Souza, no Republicanos, Abner Isidoro e Marcos Bilancieri, no PSOL, Cátia Machado, no PSC, Lúcia Rosim, no PV, Donizete Alves Ferreira, no Podemos, Raul Gonçalves Paula, no União Brasil, o Coronel Meira, no Avante, o Paulo Bosta, no PROS, o Ricardo Cabelo, e no Agir tem o José Leme e tem também o Poeta do Santo de Virges. Perfeito, né? Você ouviu certo, o Paulo Bosta registrou como Paulo Bosta mesmo. Exatamente. Bom, a análise serve, né, para deputado estadual. Eu tenho sentido para deputado estadual um corpo a corpo mais intenso aí. Eu tenho percebido, né, que estão vendo mais chance, inclusive, né, Jabor, com entrada de cabeça da prefeita na campanha da mãe e do Orlando, hein?
flagrei, inclusive, na sexta-feira aqui no semáforo, aí às 6 horas da tarde, distribuindo o santinho, né? Sempre a tiracolo ali, né? Sim, ela está muito envolvida na campanha da mãe, ela própria até não esconde isso, claro que ela separa aí as funções, ela procura não infringir legislação eleitoral, né? Mas ela está muito envolvida e ela é a grande prioridade do momento dela, mais até do que escapar da processante. É verdade, né? Ontem à noite, inclusive, estava circulando um vídeo, não sei se você chegaram a ver, com a Sueli em cima de um caminhão pedindo voto em Agudos. Tava fazendo a região. A região, exatamente. A mãe dela, acho que estava o doutor Orlando também, estavam fazendo campanha e o pessoal filmando lá e disparando aí. Eu vi ontem à noite um filminho desse. Muito bem, esse foi o Café com Política dessa sexta-feira. Ó, tá chegando o dia, hein? Dia 2 de outubro, uma grande cobertura. É o jornalismo colaborativo do Jornal da Cidade com a 96 FM. O dia todo de reportagens, entrevistas, flagrantes, e às 17 horas, esse time aqui com mais convidados vai analisar tudo, a boca de urna, as projeções, o voto a voto, quem que tem mais chance, trazendo os derrotados, os vitoriosos. Então, uma grande cobertura no dia 2 de outubro. Todo vapor, né, o meu caro João? Todo vapor. Durante o dia, lives e flashes ao vivo de todos os locais e a partir das 5 da tarde, permanentemente ao vivo até os últimos resultados. Até o arroz secar. Isso. Muito bem. 8h25, Ricardo Censor Bizarro aqui. Vambora! Precisamos ir embora. Café com Política de volta na próxima sexta-feira e o Cidade 360 nesta segunda-feira às 6 horas da manhã. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau!